Olá, alunos, boa tarde. Eu estou extremamente feliz em estar voltando, com vocês. Infelizmente, será desta forma, Nós vamos estar nos comunicando através de vídeos, onde nós, professores, vamos estar gravando, e enviando para vocês, até para a gente não ter que parar esse curso que é tão importante para todos vocês, Então, vamos procurar aproveitar ao máximo, procurar prestar bastante atenção nas aulas que nós vamos estar gravando para vocês, que vai ser muito legal, É uma experiência nova para mim, como professor, mas vai dar tudo certo se Deus quiser, Então vejam só, eu estou voltando de novo com vocês para trabalhar uma disciplina muito legal. Essa disciplina que nós vamos ver a partir de agora será doenças infecciosas e parasitárias. Eu já tinha até comentado com vocês, há algumas semanas atrás, que muito provavelmente eu seria o professor a estar ministrando essa disciplina para vocês, E tem muito a ver comigo porque, como vocês sabem, além de biólogo, eu sou especialista, em doenças infecciosas e parasitárias. Então vai dar para a gente ter uma discussão bem legal, A gente tem uns assuntos muito legais para estarem passando, para a gente estar passando para vocês, Então vamos lá, Quando se fala de doenças infecciosas e parasitárias, nós estamos falando de doenças que são causadas, por micro-organismos, micro-organismos esses que podem ser vírus, causadores de infecções, de doenças muito complexas, perigosas, Exemplo, nós temos as arboviroses, que são doenças transmitidas por vetores, certo? Nós temos viroses, como por exemplo o Covid-19, que é uma doença que infelizmente tornou-se uma pandemia, O conceito de pandemia, eu creio que todos vocês já sabem, Só relembrando, pandemia foi um surto epidêmico que acabou se alastrando para diversos países e continentes, Como todos vocês já sabem, devem ter visto em todos os noticiários aí, essa doença causada por vírus, os coronavírus, já estão, nós já temos o registro deste agravo em todos os continentes, As Américas, Europa, África, o início de tudo que aconteceu lá na Ásia, casos na Oceania também. Então, depois que este agravo se espalhou por todos esses países, e continentes, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia por Covid-19, Mas isso são doenças causadas por vírus, Vamos estudar e ver também muito mesmo, Parasitoses, causadas por protozoários, Por exemplo, nós temos aí doenças que são endêmicas aqui na nossa região, que já estão instaladas
aqui no nosso estado, no nosso país, em todos os nossos municípios aqui da nossa região, né? Doenças causadas por protozoários, a doença de Chagas, né? Onde o micro-organismo patogênico é o Trypanosoma cruzi, né? Nós temos aí as leishmanioses, como por exemplo a leishmaniose tegumentar americana, né? E a leishmaniose visceral, né? A diferença entre esses dois agravos está na sintomatologia da doença, né? Porque, por exemplo, na leishmaniose tegumentar americana, esse agravo, esta doença, ela caracteriza-se, né, por ferimentos ou úlceras, né, na pele, né? Como o próprio nome já diz, leishmaniose tegumentar, né? O ferimento se dá geralmente no tegumento, na pele, né? Essa úlcera, esse ferimento, ele pode surgir, né, em qualquer lugar do corpo, em qualquer membro, né? Existe também leishmaniose tegumentar americana nas mucosas, tá? Mucosa oral, mucosa nasal, tá? E existe também a leishmaniose visceral, tá? Ou calazar, tá? Neste caso, o micro-organismo patogênico, né, que são os protozoários do gênero Leishmania, eles já parasitam, né, células de órgãos viscerais, tá? Como por exemplo, fígado, intestinos, estômago, pâncreas, né? Então, essas duas leishmanioses, o micro-organismo patogênico é um protozoário, né? Nós temos também uma doença que é uma das principais parasitoses, né, aqui da nossa região, tá? É uma das doenças mais emblemáticas, né? É a doença mais emblemática da Amazônia, a malária, tá? Que será o tema da nossa aula de hoje, né? A malária, ela, entre as doenças parasitárias, né, ela é considerada a mais patogênica, é a parasitose que mais mata em nosso planeta, tá? Na década de 90, para vocês terem uma ideia, a malária, ela matava uma criança a cada 3 segundos, tá? E até hoje, a malária ainda mata muita gente em nosso planeta, tá? Mas só que isso não acontece tanto aqui na nossa região, ou até mesmo no nosso país, né? Grande parte das mortes relacionadas à malária acontecem ou no continente africano, ou na região ali do sudeste asiático, né? Aonde se concentram, né, países pobres, né? Aonde não existe uma boa distribuição de renda, aonde não existem bons serviços de saúde pública, certo? Então, a morte por malária está geralmente relacionado a isso, né? Mas é importante sabermos e conhecermos alguns conceitos sobre as doenças infecciosas e parasitárias, né? Porque é o seguinte, gente,
entre as relações existentes entre os organismos vivos, né, na natureza, existem relações, né, relações que acontecem, né, entre esses organismos. Essas relações, elas podem ser relações harmônicas ou relações desarmônicas, tá? Então, falando de relações harmônicas, né? Em uma relação harmônica não vai existir prejuízo em nenhum dos dois lados, né? Porque nessa relação harmônica, esses dois organismos que estão se relacionando, né? Em nenhum dos dois casos, né? Nenhum deles sairá com nenhum tipo de prejuízo, certo? Isso na relação harmônica. Já aqui na relação desarmônica, certo? Acontece sim prejuízo em um dos dois lados, tá? E dentro dessas relações desarmônicas existe o parasitismo, tá? Então, falando sobre essa relação, certo? Essa relação vai acontecer, no caso parasitismo, certo? É uma relação entre dois organismos vivos, né? Aonde o parasito ele vai albergar-se, tá, no hospedeiro, tá? O hospedeiro ele será para o parasita ou para o parasito o seu abrigo, tá? Vai ser o local aonde ele vai obter ali o seu alimento, né, a sua fonte alimentícia. E neste local acontecerá também, pode acontecer ou não, a sua reprodução, tá? É lógico que nós vamos ver, quando estudarmos, né, a biologia dos micro-organismos patogênicos, né, a gente vai ver que existem ciclos de reprodução diferentes, tá? Então, esse parasito, né, ele quando estiver lá no interior do hospedeiro, né, quando ele for abrigar-se, né, alimentar-se neste hospedeiro, o que vai acontecer? Esse hospedeiro aqui, ele vai sofrer alguns prejuízos, tá? Como, por exemplo, vai acontecer déficit nutricional, até porque o parasito, ele vai alimentar-se, né, ou de tecido, ou de musculatura, ou de sangue, tá? Como, por exemplo, os hemoparasitos, né? Existem, né, falando de hemoparasitos, eles são parasitos da corrente sanguínea, certo? Beleza? Então tá. Os enteroparasitos, né, são parasitos internos, tá? Geralmente, quando se fala de enteroparasitos, nós estamos falando principalmente de parasitos intestinais, tá? Os principais representantes, né, são os nematóides, né? A grande maioria são nematóides, né? Ah, professor, o que são nematóides? Lembrem-se que isso é lá matéria lá do ensino médio, tá? Os nematóides são vermes de corpo cilíndrico, né? Existem também os plateumintos e outros enteroparasitos, tá? Existem também os ectoparasitos, tá? Que já são parasitos
externos, né? Como por exemplo piolho, carrapato, alguns fungos, que acabam parasitando a pele, tá? Então existem diversos tipos de parasitas, né? Cada um com um hábito diferente, com um ciclo reprodutivo diferente, né? E todos esses parasitos, eles vão causar o quê? Uma infecção, né? Geralmente, essas infecções, elas podem ou não levar o hospedeiro ao óbito, ou seja, pode matar, né? Então, falando sobre doenças infecciosas e parasitárias, nós vamos iniciar essa nossa jornada, tá? Falando sobre uma doença muito complicada, tá? Quando eu falo doença muito complicada, é porque falar sobre malária, como eu disse anteriormente, é falar sobre o agravo mais emblemático, né, aqui da nossa região, né, da Amazônia, principalmente, né. Então vamos lá. A malária, descrevendo ela aqui de forma rápida, é uma doença infecciosa, tá? Doença infecciosa por quê? Porque ela vai causar uma infecção e não contagiosa. Tá? Interessante frisarmos isso, né? Ela não é contagiosa por quê? Porque ela não passa de uma pessoa para outra, tá? E ela é causada por protozoários do gênero Plasmodium, tá? E transmitida ao homem através de picadas, tá? De mosquitos, tá? Do gênero Anopheles, tá? E atenção, turma, por mosquitos fêmeas, tá? Eu já fiz alguns comentários relacionados a isso para vocês, eu lembro, mas só recapitulando o que foi dito em encontros passados, apenas os mosquitos fêmea, tá? Fazem o que nós chamamos de hematofagia, tá? Ou seja, apenas o mosquito fêmea alimenta-se de sangue, tá? Ah, mas por que, professor, que somente a fêmea? É o seguinte, gente, a fêmea, ela necessita de algumas proteínas existentes no sangue, tá? Para fazer a maturação dos seus ovos, tá? Ou seja, a fêmea, ela só consegue fazer a sua ovoposição, a fêmea só consegue se reproduzir se ela fizer antes um repasto sanguíneo, beleza? Então vamos lá. Olha, a malária, turma, ela é a mais antiga e a mais distribuída, né, e conhecida doença parasitária, né, que acomete o homem, tá? Ou seja, gente, existem relatos históricos de que a malária ela está presente entre populações humanas há milhares de anos atrás, né? Existem papiros egípcios, né, onde eles relatam que síndromes febris, né, com toda a sintomatologia da malária que vocês vão conhecer um pouquinho mais para frente, acometiam, né, as populações que viviam às margens do rio Nilo, tá? Ou seja, na época em que o rio Nilo ou aumentava o seu nível ou diminuía, notava-se o aumento tanto na população de mosquitos, né, quanto
o aumento de pessoas que desenvolviam uma doença misteriosa com a mesma sintomatologia da malária. Febre, tremedeira, né? Mioartralgia, muita cefaleia, pirexia, que se estendia por muitos dias, né? E enfim, existem relatos em livros históricos que dizem também que a malária ela era responsável, muitas vezes, foi responsável em dizimar exércitos, como por exemplo o exército napoleônico, né? E outros relatos históricos que a gente pode aprofundar um pouco mais para frente, tá? Agora falando sobre sinonímia, né? Isso faz relação, isso quer dizer o quê? Que ela possui, a malária, ela é conhecida na verdade como nomes populares, né? Como por exemplo, ela é conhecida a malária como impaludismo, né? Febre palustre, febre intermitente, febre palúdica, tremedeira. É lógico que isso varia muito de região para região, né? Maleita, né? Existem aí, gente, diversos nomes, né? E é o seguinte, quando se fala de agente etiológico, nós estamos falando do quê? De micro-organismo patogênico, né? A malária, ela é transmitida através de vetores, é uma doença de transmissão vetorial, né? E o micro-organismo que é levado pelo vetor são protozoários, tá? E esses protozoários, turma, tá? São protozoários do gênero Plasmodium, tá? Porque como todos vocês já sabem, né? Existe o gênero e a espécie, tá? Então tá. Esses micro-organismos, né, que causam a malária, eles são do gênero Plasmodium. Aí tá. Existem cinco espécies, tá, de Plasmodium que podem causar a malária humana, tá? Então vejam só. Falando um pouquinho sobre cada um deles, existe o Plasmodium vivax, o Plasmodium... Tá, falando sobre o Plasmodium vivax, é o seguinte, ele é o que predomina, principalmente aqui na nossa região, na região norte, na Amazônia. Para vocês terem uma ideia, aqui na Amazônia Legal, cerca de 87% dos casos de malária, eles são causados pelo Plasmodium vivax, certo? Professor, perguntam, o Plasmodium vivax mata? Pode matar sim, tá? Mas ele não mata com a mesma facilidade que possui o Plasmodium falciparum, tá? Já mudando de um Plasmodium para outro, tá? O Plasmodium falciparum, turma, ele é o responsável pela forma mais grave, tá? De malária, certo, gente? O que geralmente causa a malária maligna, tá? No Plasmodium falciparum, existe uma violência maior da sintomatologia, tá? Ou seja, sinais e sintomas. A febre ela é mais intensa, o micro-organismo patogênico, que é esse Plasmodium, ele se reproduz de uma forma mais rápida, consequentemente,
vai aumentar de forma mais rápida a parasitemia, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente para vocês, tá? E isso pode levar o paciente ao óbito, tá? De forma mais rápida. Então, sempre que vocês virem, tá, um resultado positivo para Plasmodium e onde a espécie parasitária é o Plasmodium falciparum, tá? Tenham sempre isso na cabeça, tá? Esse paciente, ele necessita de uma atenção totalmente especial, tá bom? Então, o Plasmodium malariae, tá? Está aí malariae, mas pronuncia-se, está escrito malariae, né? Mas pronuncia-se malariae, bom? Bom, essa espécie parasitária, ela é mais encontrada na região de fronteira aqui com o nosso país, né? Fronteira com as Guianas, fronteira com a Venezuela, Colômbia, tá? A sintomatologia é bem parecida com a do Plasmodium vivax. O Plasmodium ovale é uma espécie de Plasmodium que é comumente encontrada no continente africano, tá? E não existe Plasmodium ovale aqui no nosso país, nas Américas, principalmente no nosso continente, no continente americano, né? E o Plasmodium quinolese, né? Ele é um Plasmodium simiano, ou seja, de primatas não humanos, né? Porque, como vocês sabem, nós somos tão primatas quanto os macacos, certo? Então é um Plasmodium que pode adoecer tanto macacos quanto nós seres humanos, tá bom? Bom, vejam só, como eu já disse para vocês, né, a malária, ela é uma doença, tá? Em 99, alguma coisinha das vezes, né, a transmissão ela é vetorial, tá? Ou seja, é necessário a presença de um vetor, né? E qual a função do vetor? A função do vetor é levar o micro-organismo patogênico, né, que é o parasito, ao hospedeiro, tá? Que no nosso caso vamos ser nós, os humanos, tá? Então tá, é essa a função do vetor, é levar, né, o micro-organismo, o parasito, tá, para o hospedeiro, beleza. E turma, é o seguinte, existem no Brasil em mais de 60 espécies, tá, de vetores transmissores, tá, da malária. E nós podemos dizer o seguinte, que entre todos esses vetores transmissores da malária, né, o principal deles é o Anopheles darlingi, tá? Ele é amplamente encontrado aqui na nossa região, tá? E ele é o principal transmissor da malária aqui na Amazônia, tá? Ele gosta muito de água limpa, de baixa correnteza, sombreada, né? Mas só que existem outras espécies de mosquitos, né, de vetores do gênero Anopheles e que podem transmitir a malária também. Existe aí o Anopheles aquasalis, né? Esse vetor, o aquasalis, ele, como o próprio nome já diz, ele gosta muito de se reproduzir em água salobra, tá? Então ele é amplamente encontrado em região litorânea, tá? Existe também o Anopheles cruzi, bellator, oswaldoi, marajoara e diversas outras espécies, né? Mas aqui na nossa região, a espécie predominante é a do Anopheles darlingi, tá? E, gente, esse vetor,
né, ele possui hábito selvático, tá? Ou seja, ele prefere o ambiente de mata, ele se reproduz na margem de rios e igarapés, tá? É por isso que em torno de 85 a 90% dos casos de malária acontecem na zona rural, tá bom? Esse vetor, esses mosquitos, eles são popularmente conhecidos como muriçoca, carapanã, mosquito prego, até por conta da forma como ele se posiciona na superfície da pele, tá? Ele fica meio que perpendicular, né, em relação à superfície da pele, tá? Por isso que ele é chamado de mosquito prego. Muriçoca, bicuda, né? Então ele recebe diversos nomes aí, tá bom? Falando de forma rápida sobre a taxonomia do Anopheles, né? O vetor ele pertence ao reino animal, tá bom? Aí, uma coisa bem interessante é o seguinte, é que na natureza os animais o animal que mais mata nós humanos, né, são os mosquitos, tá bom? A gente pensa que é o leão que mata mais gente, que é tubarão, que é cobra, outro animal violento, uma aranha venenosa. Não, gente. Dentro do reino animal, os animais que mais matam nós, seres humanos, são os mosquitos, né? Os mosquitos matam quase que 1 milhão de pessoas por ano no nosso planeta, né? Só os anófeles, eles já matam em torno de 450 a 500 mil pessoas por ano, tá? Eles pertencem ao filo Arthropoda, tá? Ou seja, eles são artrópodes, tá? Artrópodes pelo fato de possuírem pés e patas articulados, né? É tão tal que os artrópodes que transmitem viroses acabam transmitindo arboviroses. A gente vai explicar um pouquinho mais na frente para vocês, né? Ordem Diptera, né? Ou melhor, pulei a classe Insecta, né? Insecta porque eles possuem 3 pares de patas, tá bom? A ordem Dipteras, 2 pares de asas, né? Já pulando para o gênero Anopheles, né? São esses mosquitos de hábito selvático, né? Aí existem as diversas espécies, tá bom? Aí nós temos aí a imagem, tá, deste vetor, deste mosquito, tá bom? Falando sobre reservatório, no estudo da malária, o homem ele é o único reservatório epidemiologicamente importante, tá bom? Por que importante? Porque nós estamos falando, né, de parasitos, tá, de protozoários especializados em parasitar células humanas, tá bom? Nós estamos falando de malária humana, né? E o vetor, ele vai ser... O vetor, ele é o hospedeiro definitivo, né, enquanto viver. Então, o vetor, ele, uma vez infectado, ele vai ter a capacidade de transmitir a doença durante toda a sua vida, tá? E o que é bem interessante, né, eu coloquei uma imagem que é muito emblemática, né? É uma imagem
que mostra a relação existente entre a patologia, né, malária, e as péssimas condições de vida, né, que algumas pessoas têm, principalmente os ribeirinhos, né, pessoas que moram à margem de rios e igarapés, que muitas vezes não têm, né, condições de terem moradias bem estruturadas, né. Como vocês podem ver, nós temos aqui nessa imagem, né, alguns imóveis que foram construídos, né, bem próximo aqui ao igarapé. Essa casa do centro, ela não possui paredes, né, enfim, as pessoas ficam totalmente desprotegidas, né. Tem até uma rede no meio da casa, né, sinal de que alguém dorme, alguém vive aí. Então essa pessoa que mora nesse imóvel, ela acaba tendo aí o contato com os vetores, né? E os vetores, eles podem transmitir essa doença que é extremamente grave, que é a malária, né? Então, falando sobre os modos de transmissão, né? A transmissão da malária, ela pode ser, primeiro, vetorial, tá? Isso daí corresponde a 85%, vamos botar os 95% dos casos, tá? Ou seja, a malária, ela é transmitida, na grande maioria das vezes, pela picada do mosquito, pela picada do vetor, tá? A transmissão transfusional é o modo de transmissão, né, onde a malária, ela pode ser veiculada através de uma transfusão sanguínea. É lógico que isso geralmente não acontece hoje, porque existem medidas de biossegurança nos hemocentros, né, que acabam tornando quase nula a possibilidade da malária ser transmitida através de uma transfusão sanguínea, tá? É feita uma bateria de exames e tal, que a gente vai explicar mais na frente. A transmissão vertical é a transmissão congênita, tá bom? Neste caso, é a transmissão que acontece no momento do parto, tá? Parto vaginal, tá bom? A malária pode ser transmitida através da mãe para o bebê no momento do parto? Pode sim, gente, tá? A transmissão acidental, tá? Acidente com agulhas ou lancetas contaminadas, tá? Ou seja, no momento que o técnico, que o agente, né, de endemias ou agente de saúde vai fazer a coleta do material que eu vou demonstrar para vocês, tá? Se você se acidentar com uma lanceta que furou lá o dedinho de uma pessoa com malária, você pode acabar se contaminando, tá? Com aquele produto perforocortante, tá bom? Então, acidentalmente, a pessoa pode adquirir malária, sim, tá? Ela pode ser transmitida. E o uso compartilhado de seringas, tá? O uso compartilhado de seringas, você pode adquirir a malária também, tá bom? E é o seguinte, turma, né? Nós vamos encerrar a nossa aula de hoje por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito, tá? Desse nosso primeiro assunto. A malária nós ainda vamos estender um pouco mais, tá bom? Aguardem que nós vamos estar postando mais aulas, tá? E até o nosso próximo encontro,
tá? Se Deus quiser. Como eu falei, essa aula através de vídeo é uma experiência nova também para mim, tá? E nós vamos, eu creio que nós vamos nos adaptar muito bem a essa nova modalidade de ensino, tá bom? Então, gente, beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, certo? Tudo bem então, tchau, tchau.